tudo bem? No Grande Julgamento de hoje nós vamos falar sobre medicamentos, mais especificamente sobre medicamentos experimentais ou que não constam da lista da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O que acontece se o tratamento médico depende de um remédio que não tem registro na Anvisa ou que só existe fora do Brasil? Em casos assim, muitos pacientes têm recorrido à Justiça. A Constituição impõe ao Estado que ele preste um serviço. Então, essa lei, a rigor, ela sai da Constituição, da própria Carta Maior. A grande discussão que se tem é porque você não pode levar esses direitos a uma prestação de fazer a um limite, a inexistência de limite, porque você tem o que se chama do limite do financeiramente viável ou do economicamente possível. O Estado ou a nação, ela não tem condição de arcar com todo esse direito de uma só vez, porque ele tem as suas próprias limitações orçamentárias e assim por diante. O Supremo chegou a dizer, numa audiência pública sobre a questão da judicialização da saúde, que a questão do fornecimento de medicamentos, ele inclusive podia superar limitações orçamentárias. Então, essa questão ela estava em aberto. Aí, com essa abertura dessa discussão, se teve que aprofundar a respeito de qual é o limite aonde o Estado tem capacidade de prestar, ou seja, até onde se pode arcar com medicamentos universais, quer dizer, mesmo medicamentos cujo tratamento não é reconhecido no Brasil. E essa foi a discussão. O caso que nós vamos mostrar agora começou quando uma paciente acionou na Justiça o Estado de Minas Gerais. Ela tinha doença renal crônica e recebeu a prescrição de um medicamento que, na época, não tinha registro na Anvisa. A análise do recurso extraordinário 657-718 começou aqui no plenário do STF em 2016. Vamos acompanhar agora a primeira parte deste julgamento. O recurso teve a repercussão geral reconhecida e quando começou a ser analisado pelo STF, o medicamento já tinha registro na Anvisa. Mas pela importância do tema, os ministros entenderam que isto não impediu o julgamento. No início, a análise foi em conjunto com o recurso extraordinário 566-471, do Rio Grande do Norte, também com repercussão geral reconhecida, que tratava do fornecimento de remédios de alto custo não disponíveis na lista do SUS. Os dois recursos são da relatoria do ministro Marco Aurélio. No 566-471, nós temos a problemática do fornecimento de medicamento de alto custo. E há um inconformismo revelado pelo Estado do Rio Grande do Norte, no que o Tribunal de Origem impôs o fornecimento. No recurso extraordinário 657-718, o que se discute é a possibilidade ou não de compelir-se o Estado a fornecer um medicamento não registrado na Anvisa. Também contamos com um relatório circunstanciado, e recorre quem seria beneficiário ou beneficiária do fornecimento. Após a leitura do relatório, começaram os debates. Por um lado, a defesa da paciente chamou a atenção para a urgência do caso. A saúde não espera, não é mesmo? A saúde não se curva a esses trâmites de administração pública. É sabido que, quando há ineficácia de tratamentos convencionais, a busca por qualquer outra alternativa que dê esperança ao paciente e à sua família é inevitável e deve, sim, ultrapassar barreiras meramente administrativas. E, por outro, a defesa do Estado argumentou que é preciso pensar de forma coletiva. As demandas judiciais de medicamentos não registrados na Anvisa são demandas que demonstram maior custo. Também porque, por não se tratar de medicamentos registrados na Anvisa, a própria agência reguladora não detém controle sobre o preço, que é um dos aspectos que a autarquia Anvisa prevê para o ingresso desses medicamentos, dos medicamentos no mercado brasileiro. Sem registro na Anvisa, não há controle sequer do preço, abrindo portas, inclusive, para fraudes. Não se está aqui, de forma alguma, desconsiderando aquelas situações graves, que chegam, de fato, a atingir o cidadão brasileiro. Não é essa a razão. O fato certo é que os recursos do Estado são limitados, sim, e que
O Estado precisa, de uma forma sistematizada, organizada, atender a demanda de toda a população, na medida do possível. Ou seja, o tudo do SUS, o tudo disponível no SUS para todos, e não tudo de todo. É isso que a União e a Advocacia Geral da União entende como integralidade. O relator, ministro Marco Aurélio, foi o único a votar na sessão do dia 15 de setembro, quando o julgamento teve início, e negou provimento aos 2 recursos. O reconhecimento do direito individual ao fornecimento pelo Estado de medicamento de alto custo, não incluído em política nacional de medicamentos ou em programa de medicamento de dispensação em caráter excepcional, depende da comprovação, não estando incluído, porque se está incluído, com maior razão. Depende da comprovação da imprescindibilidade, adequação e necessidade, e da impossibilidade de substituição do fármaco e da incapacidade financeira do enfermo e dos membros da família solidária, respeitadas as disposições sobre alimentos dos artigos 1694 a 1710 do Código Civil. É como voto. Vamos a um rápido intervalo e, na sequência, você vai acompanhar os votos dos demais ministros, a conclusão do julgamento e a fixação da tese. Eu volto já. O grande julgamento está de volta. No programa de hoje, a gente mostra a análise do recurso extraordinário 657-718, que trata da obrigatoriedade ou não do fornecimento pelo Estado de medicamentos não registrados na Anvisa. Na sessão de 28 de setembro de 2016, o ministro Roberto Barroso apresentou seu voto vista em relação também ao recurso extraordinário 566471. Eu considero este caso, ou esses 2 casos, possivelmente os mais difíceis com os quais o tribunal se defronta nesse momento e, infelizmente, não há solução juridicamente simples nem moralmente barata aqui. Tudo na vida envolve escolhas. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais sem eficácia e segurança comprovadas em nenhuma hipótese. Já em relação a medicamentos não registrados na Anvisa, mas com comprovação de eficácia e segurança, o Estado somente pode ser obrigado a fornecê-los na hipótese de irrazoável mora da agência em apreciar o pedido de registro, entre parênteses, prazo superior a 365 dias, vírgula, quando preenchidos 3 requisitos: a existência do pedido de registro do medicamento no Brasil, a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior e a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. O ministro Edson Fachin votou pelo provimento do recurso, mas alertou que esta era uma situação excepcional. Não autoriza, como não poderia fazê-lo, a validar, em regra, como regra, medicamento ou procedimento não reconhecido pela agência. Há, porém, exceção. E aqui estou admitindo, portanto, a exceção. A demonstração em juízo do descumprimento de um ou de alguns dos controles acima fixados para a política regulatória. Na hipótese dos autos, senhora presidente, a solução é diversa. Havendo notícia do registro do medicamento pleiteado, assim como de sua inclusão no âmbito da política de assistência à saúde, há direito subjetivo da recorrente de obter o referido medicamento, razão pela qual, pedindo vênia, dou integral provimento ao recurso ordinário para determinar à parte recorrida o fornecimento imediato do medicamento pleiteado na exordial. Após o voto do ministro Fachin, o ministro Teoriza Vasque pediu vista e o julgamento foi novamente interrompido. Até então, tínhamos o voto do ministro relator Marco Aurélio dando desprovimento total dos recursos e o voto do ministro Roberto Barroso pelo provimento parcial e do ministro Edson Fachin pelo provimento integral. O julgamento só foi retomado em maio de 2019, já com a presidência do ministro Dias Toffoli e com o ministro Alexandre de Moraes, ocupando a vaga do ministro Teoriza Vasque, falecido em janeiro de 2017.
Foi nesta sessão que o presidente Toffoli desmembrou o julgamento dos recursos extraordinários e chamou em plenário apenas o RE 657-718, de Minas Gerais, sobre a obrigação do Estado fornecer medicamento sem registro na Anvisa. No início da sessão, o ministro relator Marco Aurélio esclareceu que a beneficiária do medicamento havia falecido e, com isso, não fazia mais sentido julgar o recurso. Mas os demais ministros optaram por continuar o julgamento por causa da repercussão geral e da fixação do entendimento do Supremo sobre o tema. A Corte, em sua maioria, entende que é suficiente a continuidade desse julgamento, já com votos proferidos, sustentações realizadas para a resolução da tese, como nos votos até agora proferidos. Por isso eu vou pedir vênia ao eminente relator, também dou provimento ao agravo e digo que, por maioria, foi dado provimento ao agravo, no sentido de entender não prejudicado o julgamento do recurso extraordinário, vencido o ministro relator, que mantinha a decisão de extinção do processo. O ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro a se pronunciar com o voto vista. Para o ministro, é preciso priorizar a coletividade. Entendo que, embora o judiciário tenha, obviamente, autoridade para conhecer dessas demandas, para garantir que mas deve garantir que não haja prejuízo, e isso vem ocorrendo, prejuízo de toda uma coletividade em virtude de casos específicos que não acabam tendo a análise da eficácia, a análise da própria eficiência daquele tratamento na doença. E isso passa, senhor presidente, pela análise e a necessidade de uma organização melhor do sistema. O ministro Roberto Barroso, que já havia votado, pediu a inclusão de situações excepcionais na tese sugerida por ele. O pedido de registro na Anvisa, pedido de registro é indispensável para que se possa postular judicialmente. Porém, há casos excepcionais em que o laboratório não tem interesse comercial de pedir o registro, e que são os casos de doenças raras e ultra-raras. Portanto, nessas situações excepcionais, eu acho que é possível pedir independentemente do registro. Portanto, eu vou ver a tabulação final, mas acho que não temos nenhuma divergência, mas eu estou acrescentando ao meu voto a questão das doenças raras e ultra-raras e ajustando o prazo para o prazo legal, porque a lei é superveniente. Para a ministra Rosa Weber, a necessidade de registro do medicamento junto à Anvisa também deve ser relativizada em situações excepcionais. A regra é que é indispensável o registro do medicamento da Anvisa e que em nenhuma hipótese há possibilidade de requerimento de medicamento em fase experimental, mas em situações excepcionais permite-se o que a própria Anvisa, inclusive na sua normatividade já prevê, se permite que, caso a caso, eventualmente se chegue a uma conclusão diversa. Então, eu estou acompanhando, senhor presidente, eu imaginava que era o eminente relator. Eu estou assentando o prejuízo com relação ao recurso extraordinário no que diz com a posição subjetiva, né, com a pretensão subjetiva nela exposta. Mas quanto especificamente à tese, eu acompanho a que foi afirmada no voto do ministro Luiz Roberto e agora relembrada. Vamos a um rápido intervalo e na volta você vai acompanhar o voto dos demais ministros, a conclusão do julgamento e a fixação da tese. Eu volto já. O Grande Julgamento está de volta. No programa de hoje, a gente mostra a análise do recurso extraordinário 657-718, que trata da obrigatoriedade ou não do Estado de fornecer medicamentos não registrados na Anvisa. Vamos acompanhar o julgamento. Ao votar, o ministro Luiz Fux relembrou a regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e acompanhou o provimento parcial do recurso. Então, a primeira premissa que eu me baseio é exatamente essa. O Estado não tem o dever, em princípio, de fornecer medicamentos sem registro da Anvisa. E ele não tem esse dever de fornecer esse medicamento
porque o Estado tem o dever de prestar saúde à população. E essa saúde pressupõe ações sanitárias, digamos assim, que sejam seguras. Então, se a Anvisa não registra o medicamento, ele não é seguro, o Estado não pode ser obrigado a fornecer. E aqui eu menciono o caso da pílula do câncer. Por outro lado, o CNJ também, em 2015, na Jornada de Direito à Saúde, estabeleceu 2 enunciados. Além de auxiliar os juízes com aquela tabela dos medicamentos, o primeiro enunciado 6 é a determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei, porque a própria Anvisa tem um dispositivo que autoriza, excepcionalmente, medicamentos não registrados. Então, nós vamos ser mais realistas do que o rei. E o enunciado 9º, as ações que versam sobre medicamentos e tratamentos experimentais devem observar as normas emitidas pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa e da Anvisa, não se podendo impor aos entes federados provimento e custeio de medicamentos e tratamentos experimentais. Então, no meu modo de ver, a nossa decisão está exatamente de acordo com aquilo que regulou o CNJ. A ministra Carmen Lúcia votou pelo provimento parcial do recurso e ressaltou que é preciso haver uma compatibilização entre o possível e o necessário, já que cada vez mais o judiciário é demandado em questões de saúde. Acho que estamos diante de um dos casos mais graves, como Vossa Excelência alertou no início, que é a judicialização da saúde. Na primeira sentada, o ministro Gilmar Mendes fez uma interferência no sentido de enfatizar que este é o tema talvez mais sensível, exatamente porque temos, de um lado, o inequívoco direito constitucional expresso à saúde, e, de outro, componentes da vida, como a questão do orçamento, que foi aqui lembrado, especialmente no voto do ministro Alexandre de Moraes, mas também dados da sociedade, como, por exemplo, que este aumento da judicialização da saúde se deveu, em parte, pela circunstância de que os cidadãos passaram a conhecer mais os seus direitos individuais, os seus direitos subjetivos, e, portanto, a reivindicar mais. E aí é o Poder Judiciário, o que é um ponto positivo. Faço em meu voto anotações sobre a necessidade de haver essa compatibilização, porque não é uma porta escancarada para que o juiz possa fazer formular a sua decisão, dar a sua conclusão, no sentido de que o Estado teria de prestar o que ele não pode prestar, quer porque a proibição se mantém, quer porque ele pode ter realmente limites que precisem de ser observados. O ministro Ricardo Lewandowski ressaltou a necessidade de acompanhar a evolução do tratamento em caso de fornecimento dos medicamentos. Preconizo que houvesse uma determinação no sentido de que o interessado informe periodicamente, por meio de relatórios médicos e exames comprobatórios de controle da doença, a evolução do tratamento, de maneira a comprovar a sua eficácia e justificar a sua manutenção. Então, senhor presidente, tendo em conta tudo aquilo que já foi discutido antes do meu voto, eu penso que meu voto se inclinaria no sentido da provimento parcial. Acho que é uma solução que talvez o próprio ministro Edson Fachin se inclinaria, dependendo da evolução deste julgamento. Então, meu voto, de certa maneira, reflete as preocupações de todos os colegas. Então, por hora, sem fixar uma tese, eu voto pelo provimento parcial. Para o ministro Gilmar Mendes, a judicialização da saúde deve ser discutida também pelo ponto de vista da responsabilidade solidária. De fato, nós estamos discutindo um desses temas mais desafiadores para a jurisdição constitucional e, no caso brasileiro, para as finanças públicas. Vossa Excelência mesmo teve a oportunidade de receber recentemente governadores que se revelavam espantados com o incremento da judicialização, o que acaba por afetar o próprio sistema básico de saúde. A questão, eu acho que tem vários compartimentos e nós vamos discutir o tema
em searas diversas, inclusive a questão que está posta sobre a quem pedir o medicamento. Isso talvez precise ser depois explicitado, a questão da responsabilidade solidária ou não, e em casos em que o ajuizamento se faz contra um ente que não seria responsável, seria adequado que houvesse também uma câmara de compensação, porque, obviamente, hoje acontece que municípios, por exemplo, suportam condenações que talvez devessem ser feitas pela União. Em suma, acho que são temas que nós precisamos discutir. Já o presidente Dias Toffoli lembrou que a lei considera crime a comercialização de medicamentos sem registro na Anvisa e negou provimento ao recurso. Nessa perspectiva de ampla proteção constitucional e internacional à atuação sanitária e regulatória que visa garantir o acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e com custo sustentável, aprecio, portanto, como constitucionais as previsões legais que atribuem à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o registro de medicamentos, artigo 6º e 7º, inciso 9, da Lei 9.782, de 99, e bem assim os dispositivos que proíbem a comercialização de produtos sanitários no país sem o aludido registro e fora das balizas formalmente legais estabelecidas pelo legislador. Nesse sentido, eu voto acompanhando o eminente relator, negando provimento ao recurso, e proclamo o resultado e depois suspenderemos para a discussão final da tese. Proclamo, então, que, por maioria, foi dado parcial provimento ao recurso, vencidos os ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli, que a ele negava provimento. Por maioria, os ministros entenderam que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamento experimental ou sem registro na Anvisa, mas ressaltaram casos em que exceções devem ser admitidas. A sessão foi retomada no mesmo dia para a fixação da tese. Após debate, foi aceita, também por maioria, a proposição feita pelo ministro Roberto Barroso. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. Tese 1. 2. A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido, entre parênteses, prazo superior ao previsto na Lei 13.411 de 2016, fecha parênteses. Então, é possível excepcionalmente a concessão quando preenchidos 3 requisitos. 1. A existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultra-raras. 2. A existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior. E 3. A inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. E 4º e último, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face da União. Esta é a tese, então, que foi fixada por maioria e proclama, então, o encerramento do julgamento deste feito. E assim, a gente encerra mais um Grandes Julgamentos. Você também pode acompanhar a nossa programação pela internet, no site da TV Justiça ou no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.